Programa Outras Palavras. Um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Veja agora uma prosa sobre os impactos da nova política de redução nos preços dos combustíveis na vida concreta da classe trabalhadora. O impacto direto do fim do PPI é a redução direta do preço dos combustíveis. E isso impacta diretamente a vida de todo mundo. Da Assembleia Legislativa, um debate sobre a Lei Complementar 173. Servidores cobram vantagens e adicionais por tempo de serviço congelados. Nós temos um contingente enorme de trabalhadores em educação que já tem direito ao segundo adveb e um outro contingente enorme que tem direito ao primeiro adveb e que estão sendo prejudicados pela falta de eficiência do governo. Atenção! Denúncias da Asteng sobre o desmonte da saúde pública em Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o governo do estado está terceirizando a assistência aos pacientes em alguns hospitais, substituindo os profissionais de enfermagem por cuidadores de idosos. De Brasília, notícias sobre a luta da educação para que o arcabouço fiscal não retire recursos do Fundeb. Além de trazer o elemento da educação e da saúde, para o arcabouço, traz o Fundeb para dentro do arcabouço e o piso da enfermagem. Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vamos acompanhar o debate em audiência pública sobre a Lei Complementar 173 de 2020 do Governo Federal. Servidores cobram vantagens e adicionais por tempo de serviço congelados de maio de 2020 até dezembro de 2021 pelo Governo de Minas, isso no período da pandemia da Covid-19. Essa situação ela é inexplicável do ponto de vista do serviço público, porque os servidores não deixaram de trabalhar durante a pandemia. Aliás, ao contrário, servidores públicos que garantiram o funcionamento do Estado no pior momento que o nosso país já enfrentou, de uma pandemia, de suspensão de atividades, a administração pública não teve a sua atividade suspensa. Agora que é lei, além de já ter sido um posicionamento do Tribunal de Contas do Estado, a iniciativa desta audiência era que o governo, então, nos trouxesse como é o planejamento para a sua execução. Nós temos aí servidores com direitos e benefícios a serem recebidos deste período, de 28 de maio a 31 de dezembro de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Então, a proposta é que a gente escute do governo do Estado qual é o planejamento para a sua execução. A forma como o governo do Estado lidou com essa audiência, ela foi péssima e muito pouco democrática, porque a Advocacia Geral do Estado era necessário nessa audiência. A CEPLAG não fala pela Advocacia Geral do Estado. Se falasse, nós não precisaríamos de uma ou de outra, não é? Uma responderia por todo o Estado. Os documentos que nós temos são da Advocacia Geral do Estado. É a Advocacia Geral do Estado que faz o encaminhamento a todos os órgãos do governo do Estado. Então, a ausência dela, e foi por isso que eu achava que nós tínhamos que procurar os líderes do governo, porque é uma ausência injustificada. O período da pandemia foi talvez o período mais brutal do ponto de vista de sobrecarga de trabalho, do ponto de vista de cobrança e de mecanismos de controle da vida do servidor, prestando serviços de forma à distância, de forma remota. Esse período precisa ser reconhecido. O Estado já precisaria ter cumprido a legislação que foi aprovada aqui nessa casa, por exemplo, agora no último período. Marcele Amador, diretora do Sindiúte e coordenadora do Departamento de Comunicação, conversa com representantes de algumas categorias do funcionalismo a respeito do assunto. Qual a importância dessa audiência pública que está acontecendo para tratar sobre o descongelamento das carreiras para a sua categoria? Ela é de fundamental importância não só para a minha categoria, para todo o conjunto de servidor, que ainda é exceção feita ao pessoal da segurança pública e o pessoal da saúde, que já foram contemplados lá atrás com o PL do Senado. Essa importância ela vem lá de trás, desde o início, quando na emenda
do bloco e uma participação fundamental da deputada Beatriz Cerqueira, quando emendou a reforma administrativa e nos trouxe esse direito adquirido. Aqui nós estamos, é uma coisa surreal, porque nós estamos fazendo uma audiência pública para cobrar de um governo que a lei seja cumprida. É algo inusitado. Eu estou aqui com a nossa coordenadora geral, Denise Romano. Denise, eu quero que você explique para a categoria a importância dessa audiência pública de hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bem, a audiência foi com o objetivo de discutir quais são os encaminhamentos do governo para cumprir uma legislação que o governo sancionou, o governador sancionou, e para adequar a decisão também do Tribunal de Contas de descongelamento dos benefícios de carreira do período da pandemia. Então, a gente está fazendo uma audiência pública para exigir o cumprimento de um direito que já temos. Exatamente isso. É uma audiência pública na qual o governo não respondeu qual foi o questionamento feito de quando os trabalhadores em educação terão direito de receber no seu contra-cheque o adveb. Nós temos um contingente enorme de trabalhadores em educação que já tem direito ao segundo adveb e um outro contingente enorme que tem direito ao primeiro adveb e que estão sendo prejudicados pela falta de eficiência do governo em dar cumprimento à legislação que foi sancionada agora em maio e dar cumprimento também ao parecer do Tribunal de Contas do Estado, que é de dezembro do ano passado, que também garantia ao servidor o direito do período da pandemia que estava congelado pela Lei 173. As denúncias da ASTENG, Associação dos Servidores da Rede FEMIG, são graves e mostram como o Estado de Minas Gerais vem destruindo a saúde pública. Hoje nós estamos aqui realizando uma assembleia em função de medidas que o governo Zema tem tomado contra a nossa categoria e contra a saúde pública no Estado de Minas Gerais. Para vocês terem uma ideia, o governo do Estado está terceirizando a assistência aos pacientes em alguns hospitais, substituindo os profissionais de enfermagem por cuidadores de idosos. Além disso, a CEPLAG mais a FEMIG soltaram há 2 meses atrás uma resolução alterando a nossa jornada de trabalho de forma arbitrária. Para começar, estão aumentando a nossa carga horária, exigindo que os plantonistas nos hospitais tenham que trabalhar um plantão a mais sem reposição, sem pagamento por isso, além de trocar a forma de trabalho. Por exemplo, quem era plantonista, passar para diarista, fechamento de alguns serviços, de algumas assistências. Diante dessas medidas, covardes do governo contra os trabalhadores e contra o serviço público que a população recebe, estamos discutindo uma forma de reação. Provavelmente vamos deliberar por uma greve como forma de pressionar o governo a reverter, a suspender essa resolução e suspender essa terceirização da assistência. E agora a nova política de preços dos combustíveis com a redução do preço da gasolina na bomba, ou seja, direto para o consumidor, do diesel e também do gás de cozinha. A pauta agitou o mercado nessa semana e agradou a motoristas, donas de casa e a sociedade em geral. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Guilherme, que ele é coordenador geral do Sindipetro MG. E aí, Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta, porque está um burburinho, todo mundo querendo saber sobre a política de paridade internacional, que foi revogada, acabou, mudou. E aí todo mundo ficou querendo saber qual o impacto disso na vida real. E aí eu vou te perguntar da vida real da nossa categoria e do povo brasileiro. Bom, gente, o impacto direto do fim do PPI é a redução direto do preço dos combustíveis. E isso impacta diretamente a vida de todo mundo. E é importante dizer e salientar que o preço dos combustíveis ele tem um efeito cascata sobre todos os produtos que a gente adquire, sobre tudo que a gente compra. Então, o efeito direto é que a gente vai ter uma redução na inflação, uma redução nos preços, inclusive no supermercado. Então, não só
no posto de gasolina para abastecer o carro, para abastecer a moto, mas também no transporte público, nos ônibus, no transporte rodoviário, né? Enfim. Então, o efeito é direto. E é bom dizer, gente, que essa política era muito nefasta. Ela entregava aquilo que é do povo para alguns acionistas. E isso precisava acabar. Vale lembrar, gente, que nós estamos vindo de um arroxo salarial de mais de 5 anos. Eles não nos pagam o piso, que é uma lei que é nossa, uma lei federal. E aí a gente tem, por exemplo, as ASBs, que são as auxiliares de serviço lá na educação básica, que não ganham salário mínimo. Isso é um absurdo. Pois bem, se a gente não tem um reajuste adequado salarial, se a gente não tem isso vindo do governo Zema, quando a gente vê uma política dessa que vai favorecer o povo, isso tem um impacto positivo direto na nossa vida. Por quê? Eu não sei se você sabe, Guilherme, mas na nossa profissão, nós precisamos, lá na escola, de ter, no mínimo, 2 cargos. Ninguém consegue sobreviver com um cargo só. E aí, a gente faz os deslocamentos, né? E aí, já favorece. Muito, né? A gente vai ver o impacto disso nas nossas compras, né? Na vida prática, diária. Então, é isso. A gente não vê a nossa valorização salarial, mas a gente vê uma queda dos preços na nossa vida real. Então, isso é muito positivo. A gente está lutando por reajuste. A gente está lutando pelo piso. E aí, o que nós conseguimos no Bloco Democracia e Luta, na Assembleia Legislativa? Uma obstrução. Os deputados vão obstruir toda a pauta que entrar na Assembleia enquanto o governador não mandar o projeto de lei de reajuste. Porque teve uma reunião com o sindicato, nós pedimos 14,95 e eles ofereceram 12,98, 85,85. E aí, mas só para junho. Então, isso é um descaso com a vida real das pessoas, sabe? Com a necessidade básica das pessoas. E aí, para exigir que o governo encaminhe o mais rápido possível esse projeto de lei. Ai, gente, tem uma outra luta que eu vou falar para vocês. O tal do novo ensino médio. Essa é uma luta grande. Quando fala reforma, a gente pensa em dor de cabeça, né? Nossa, na casa, aquela coisa toda. Mas é uma dor de cabeça associada a uma melhora. Não é o caso, gente. Esse novo ensino médio é uma falácia. Primeiro, ele faz descaso com a nossa formação, porque as professoras estão dando aula de coisas que eles nunca viram na vida, né? Então, descaso comigo, por exemplo, que sou historiadora, a retirada de conteúdos. A gente vê, por exemplo, essa questão dos meninos, né? A escolha dos itinerários. Elas não são reais. Porque, às vezes, o aluno ele escolhe um itinerário, mas na escola que ele frequenta, ele não tem como fazer aquele itinerário. Então, não é justo. Então, o que eles querem com esse novo ensino médio é a volta daquela estrutura antiga, em que sempre o estudante da rede privada tinha prioridade, tinha acesso às universidades. É isso que é o novo ensino médio. Gente, resumindo, é isso. Então, a gente está com um processo aí, a CNTE criou um material, disponibilizou na internet, que é um material porque o governo, o MEC, né, ele fez uma consulta pública. E aí, o que o CNTE fez? Pegou essa consulta pública, disponibilizou com comentários, explicando para as pessoas qual é a resposta mais adequada daquilo que a gente quer. Mas vamos lembrar, gente, que a gente precisa de mobilização. A gente só vai derrotar esse projeto. E quando a gente diz que a gente quer a revogação do novo ensino médio, não quer dizer que a gente quer a volta do velho. Sim. É que esse novo não nos atende. Tá. Né? Então, a gente está aberto a uma nova proposta. Como se não bastasse tudo isso. Mas o deputado Cláudio Cajado, a gente está com o arcabouço fiscal, né, Guilherme, lá tramitando. E aí, ele entrou, não tinha isso no texto original. Ele vai entrar com o texto inserindo o Fundeb no arcabouço. Limitando o Fundeb. Gente, eles querem o dinheiro mesmo, né? Eles estão disputando. Marcelo, estão disputando. Quem fala muito sobre isso com a gente aqui, Guilherme Marcelo, é o professor Rudá Ritz. Sim. Toda vez que o Rudá está aqui, ele fala assim, gente, é um projeto de recurso, de dinheiro. Eles não querem melhorar a educação, não querem tornar ela melhor para ninguém. Querem o recurso da educação. Aí é essa leitura que a gente precisa fazer. Tá? Lembrando que eles tentaram tirar o Fundeb da gente na época da pandemia. Nós conseguimos resistir, adquirimos o Fundeb permanente, mas essa luta em defesa do Fundeb não cessa. Então, agora eles querem inserir o Fundeb. Nem aquela
famigerada a 95, né? A emenda constitucional 95 limitava o Fundeb. Ela era horrorosa e ela não limitava o Fundeb. Guilherme, você acredita que o Zema quer acabar com o nosso sindicato? Acredito, sim. O Zema quer acabar com tudo. Não é para acreditar, não. É para ter certeza, porque já está em curso. Já está em curso. 3 milhões de reais uma multa que ele... enfim. E aí a gente tem uma campanha na internet. Lá no site tem a hashtag, mas se você quiser... Você pode contribuir com qualquer valor, mas o R$ 37,50 foi uma conta que nós fizemos, se todos os filiados nos auxiliassem. E aí, a chave Pix é sindiut@sindiutmg.org.br. Pode repetir? Pode. A chave Pix é sindiut@sindiutmg.org.br. Vamos agora a Brasília, com a coordenadora-geral do Sindiut, Denise Romano, conversando com o deputado estadual pelo PT de Pernambuco e presidente da CNTE, Leno Araújo, sobre a luta da educação para que os recursos do Fundeb não sejam escoados pelas regras do arcabouço fiscal. Lembrando que o arcabouço fiscal foi aprovado em primeiro turno na noite do dia 22 de maio. Então, gostaria de ouvir você, Helena, a respeito dos impactos da aprovação do arcabouço fiscal, da luta que foi feita para tentar tirar o Fundeb das regras, né, do arcabouço fiscal e os impactos dele na educação. Ao estar aqui, outras palavras, né, nós temos que dizer que tem palavras que nos perseguem o tempo todo, principalmente a partir de 2015, quando o partido lá na época ainda era PMDB, e hoje MDB, divulgou uma carta chamada Ponte para o Futuro. E o MDB expressou por escrito o anseio dessa elite conservadora, dessa elite do dinheiro em nosso país, de achar que ter recursos de impostos vinculados para a educação e para a saúde é indevido. Nesse momento, estamos aí discutindo o que foi chamado de arcabouço fiscal, onde o projeto do governo federal que foi enviado para o Congresso deixava de fora educação e saúde. O relator, né, o Cláudio Cajado, do PP, partido da direita, e sempre com a intenção de colocar mais recursos nas mãos das elites do dinheiro do que na população, além de trazer o elemento da educação e da saúde, né, para o arcabouço, traz o Fundeb para dentro do arcabouço e o piso da enfermagem. Então, aí, esse enfrentamento que estamos fazendo é que muitos deputados, né, podem dizer para você que não vai fazer diferença, né, que o Fundeb está dentro do arcabouço, mas vai continuar sendo feito o repasse da União até 2026, como está programado. É verdade, de forma isolada não atrapalha esse processo, mas a questão não está na questão isolada. A questão é que você colocar o Fundeb dentro do arcabouço fiscal e colocar o piso da enfermagem, você tem determinações constitucionais que o governo federal vai ter que cumprir. E, ao cumprir essa determinação, vai comprimir as outras políticas públicas. Ou seja, no arcabouço fiscal novo, que diferencia um pouco da emenda 95, o governo aponta que, das receitas novas, ele pode aplicar em políticas públicas até 70%. Só que as despesas para a educação e para a saúde vão crescer a 100%, porque tudo cresce nessa linha. E o governo vai ser limitado a 70%. Quando o governo federal é obrigado a passar o recurso do Fundeb, é obrigado a fazer a complementação para o piso da enfermagem, ele vai comprimir o seu orçamento. Ele vai deixar de aplicar em outras políticas. Na lógica e na prática, vai nos levar, ou vai levar o governo federal, a dizer, olha, não dá para ficar com limite de 18% para a educação, nem os 15% para a saúde. Vamos ter que quebrar isso aí. Aqui em Minas Gerais tem muita resistência, tem muita luta, tem muita resiliência e tem uma boa bancada de luta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e nós temos um mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que tem nos garantido o espaço do debate, o espaço da denúncia e o espaço do convencimento lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tudo que você falou é importante que a categoria entenda. Muita mobilização, muita mobilização. O nosso mandato na Assembleia Legislativa mostra isso. O Sindiut, historicamente, é um exemplo de luta em Minas Gerais e no Brasil, e é manter essa pegada, ocupar as ruas, mobilizar, pressionar. Agora, nas ruas, e também nas redes sociais. Contamos com todo mundo.
Espero você no próximo programa. Até mais!